semana passada, o mundo do entretenimento recebeu uma notícia maravilhosa. O livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo finalmente vai ganhar uma adaptação na Netflix. Viva! Um banho de shampoo! Se você ainda não conhece essa história, vem comigo que eu vou te dar 5 motivos pra não perder. Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Começar, se inscreve nesse canal e deixa seu like logo no inicinho desse vídeo, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Então vamos logo com esse vídeo, porque eu espero no final dele ter te convencido a conhecer Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, se você ainda não conhece. Esse livro aqui foi lançado em 2017 e chegou no Brasil pela editora Paralela. Ele foi o nosso livro de novembro do CLTLPL. Pra quem não sabe, eu tenho um clube de leitura que chama Clube de Leitura Tanto Livro Pra Ler, e a gente escolheu ler ele em novembro do ano passado, porque eu já tava ouvindo falar muito sobre ele, tava vendo muito conteúdo sobre ele na internet. Resolvi tentar, o pessoal topou vir junto comigo, porque lá no clube a gente escolhe as leituras por meio de votação, e não podia ter sido uma experiência melhor. Foi muito legal conhecer esse livro, especialmente estando em grupo, porque ele levanta temas muito importantes, muito ricos pra gente debater, então a nossa reunião sobre ele foi muito legal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o clube de leitura, me segue lá no Instagram, é @tantolivropraler, que é por lá que eu organizo ele. Antes de começar a trazer os motivos pra vocês pelos quais eu acho que vale muito a pena conhecer esse livro, confesso que pela capa e pelo título eu achei que fosse ser um livro mais raso, que ele ia tratar mais de glamour, vida de artistas, celebridades e tudo mais, mas não é. Ele é um livro bem rico, profundo em alguns pontos. Na reunião ele foi uma unanimidade, todo mundo que participou gostou, diferentemente de outro livro dessa autora que a gente também já leu em grupo. Enfim, eu vou discorrer um pouquinho mais agora nos 5 motivos, mas só pra contextualizar, a Evelyn Hugo é uma artista de cinema que viveu na década de 50 e teve uma grande carreira em Hollywood. Durante esse livro ela já é uma pessoa idosa e tá contando as memórias dela pra uma jornalista. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o enredo, com mais detalhe, eu gravei um vídeo só sobre isso, vou deixar no card aqui pra você, e nele eu conto um pouquinho do início da história, da estrutura dela, e a partir do meio do vídeo eu faço os meus comentários e falo sobre o final também. Mas não precisa se preocupar, porque se você ainda não conhece e quer conhecer essa história sem spoiler, até certo ponto do vídeo não tem nenhum, e quando vai começar a falar um pouco mais sobre o final, eu aviso pra você parar. Então vamos aos 5 motivos que eu escolhi, mas eu tenho certeza que existem vários outros. É um livro muito legal, muito famoso, e a fama dele não é à toa. Mas o primeiro motivo que eu selecionei pra vocês é justamente a adaptação que vai chegar na Netflix. No dia 24 de março, na semana passada, a Netflix surpreendeu todo mundo informando que vai fazer uma adaptação desse livro. A gente não tem mais detalhes sobre a adaptação. As únicas informações mais concretas que a gente já tem é que a Taylor Jenkins Reid vai ser diretora executiva do filme, e o roteiro vai ser da mesma roteirista de Pequenos Incêndios por Toda Parte. O nome dela é Liz Tigler. A gente ainda não tem informação sobre elenco, sobre data de lançamento, nada. Já estou na expectativa pra saber quem vai ser a atriz que vai interpretar a Evelyn Hugo. Pra quem não leu o livro, a Evelyn é uma mulher americana, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é filha de cubanos. Então ela tem uma ascendência latina, pode ser que isso faça com que eles escolham uma atriz latina. Quer dizer, às vezes não. E ela é uma mulher muito bonita pra época, ela é uma musa do cinema. A própria autora já falou em entrevistas que pra criar a Evelyn Hugo, ela teve inspirações como a Elizabeth Taylor, que também teve 8 casamentos, se eu não me engano, e na Ava Gardner. O livro conta a história de vida toda da Evelyn, então provavelmente também não vai ser uma atriz só, porque ela já começa o livro sendo idosa. Então, se eles forem fazer exatamente como o livro é, deve ter mais de uma pessoa interpretando as várias fases de vida dela. E eu confesso que eu tô com um pouquinho de receio, como eu fico em todas as adaptações de livros que eu gosto, porque eu fico com medo do filme ser ruim, do elenco não ser a altura do que eu imaginei, mas outros livros dessa mesma autora também estão sendo adaptados, ela tá bastante em alta, então é bom ficar de olho na obra dela, porque vamos ter mais novidades por aí. Eu tenho Daisy Jones aqui, ainda não li, que é um outro livro da mesma autora. Eu não tinha intenção de ler ele agora não, mas depois dessa notícia eu me animei. Eu acho que Daisy Jones vai ser uma série de TV que tá sendo gravada já, então acho que não vai demorar muito pra eu conhecer o livro não, porque quando a série sair, eu já quero conhecer a história. O segundo motivo que eu selecionei pra vocês foi que o livro tem temas muito relevantes tratados na história. Como eu já disse no início do vídeo, eu acreditei que seria um livro mais raso e não esperava encontrar tanto tema importante quanto eu encontrei ali. Ele trata de violência doméstica, feminismo, homossexualidade, bissexualidade, birracialidade. São temas bastante atuais, bastante importantes da gente debater, nunca é demais. E eles me fizeram fazer um paralelo sobre a sociedade da década de 50 e como nós estamos agora. Resolveu passar um avião aqui agora.
Eu lembro que na reunião a gente falou justamente sobre isso, sobre o fato dela retratar uma sociedade muito machista, muito preconceituosa em diversos sentidos na década de 50 e como que seria a vida dela agora. A gente acompanha as dores que ela viveu, tudo que ela passou, e é impossível não pensar se ela seria assim hoje também, se a gente já evoluiu em algum ponto enquanto sociedade, se a gente pensa nessas coisas enquanto pessoas convivendo com os outros. É um livro que traz muito esse tipo de reflexão, porque a vida da Evelyn é muito sofrida e ela foi sofrida especialmente pelo contexto social que ela vivia. Ela foi uma atriz muito famosa numa época que o cinema objetificava muito as mulheres. Ela tinha que se enquadrar num padrão. Tem pontos do livro que ela se sente mal porque ela sente que não tá se enquadrando direito. Ela tem uma filha e logo depois da maternidade ela já não tem um apelo tão grande, isso preocupa ela. E vários outros pontos também, vários preconceitos que aquela sociedade tinha. E é importante a gente pensar, porque tem muita coisa que mudou bastante, mas tem muita coisa que continua igual. Então eu acho muito interessante essa leitura, até pra pensar sobre esses temas que ela traz. Eu achei que a autora abordou esses temas todos de uma forma responsável, porque tem alguns livros que às vezes colocam temas assim, só pra ser comentado que é um livro que trata sobre isso, e aí vende mais, fala-se mais daquilo, mas a autora não trata com responsabilidade do tema. E isso muita gente já fala aqui na internet, né? Tem muito livro assim. Eu não achei que essa autora lidou dessa forma nesse livro. Eu gostei bastante da abordagem. Eu achei que a gente consegue entender um pouco a dor dos personagens com relação a todos esses temas. Inclusive, se você tem algum gatilho com um desses temas que eu falei, talvez não seja um livro interessante pra você. O terceiro motivo é que, apesar de todos esses temas pesados, apesar de não ser uma leitura tão superficial, a escrita da autora é muito gostosa, é muito fluida. A gente lê sem perceber. É um palavreado muito simples, muito jovem, então não tem nada de pesado no sentido de escrita, sabe? A leitura flui muito bem e a gente se envolve muito com a história. Eu fiquei com vontade de assistir os filmes da Evelyn, de ver fotos dela, de entender o que ela tava falando, de pesquisar sobre as celebridades com as quais ela convivia. E não tem como, porque é tudo fictício. O filme que ela grava com um dos maridos dela, gente, sério, se existisse, eu ia assistir com certeza. Porque as coisas que fala, sabe? Descreve cenas desse filme, então é muito, muito real. Eu sei que isso é um traço da escrita da autora também, porque acontece a mesma coisa em Malibu Renasce. Eu quis ver as fotos da Nina, eu quis ver como que era a carreira dela, eu quis conhecer as fotos que o irmão dela tirava, mas não tem como. E eu já ouvi outras pessoas aqui no YouTube falando que Endless Jones and the Sex é a mesma coisa, que é uma banda fictícia e que a gente quer conhecer, a gente quer conhecer as músicas, a gente quer saber como que eles eram e não tem como. A autora tem essa capacidade de criar uma atmosfera, um universo inteiro que faz a gente ter vontade de conhecer aquelas pessoas. Então é um livro jovem, gostoso de conhecer, mesmo contendo esses temas relevantes que eu já falei aqui. E o quarto motivo para conhecer Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é que é uma leitura que emociona muito. Eu chorei, viu? Não chorei muito, mas chegando pro final, eu chorei bastante. Achei muito emocionante, achei triste, mas não é uma história triste, tá? Vamos deixar claro aqui, porque eu sou o tipo de pessoa que procuro saber se a história é triste pra evitar ela, mas não é. É uma história bonita, mas que tem algumas partes tristes sim, e essas partes tristes são muito relacionadas com a sociedade, e por isso fazem a gente pensar tanto, sabe? No tanto que a sociedade gera sofrimento nas pessoas sem a menor necessidade. E um outro ponto que faz dele muito emocionante também é que as personagens são muito carismáticas, elas envolvem muito a gente, então a gente fica realmente emocionada com a história delas, com o sofrimento delas. Eu já me emociono com muita facilidade, eu já choro com muita facilidade, mas quando eu tô muito conectada emocionalmente com o livro, aí é que eu me entrego, aí é que eu choro mesmo, e foi o caso. A Evelyn tem uma personalidade muito forte, ela tem uma personalidade um pouco diferente, ela não é muito uma mocinha, sabe? Ela é muito humana, ela erra e acerta o tempo todo, e mesmo nos erros dela, mesmo nos momentos em que ela é vilã, vamos dizer assim, a gente consegue se conectar com ela, a gente consegue entender os motivos dela, pelo menos eu consegui. Então o sofrimento dela me fez sofrer também. É um livro que te faz sentir mesmo a vida daquelas pessoas, te transporta pra aquele universo ali, e eu admiro muito livros que conseguem fazer isso comigo. Vamos ver se a adaptação também vai ter essa capacidade. Eu já falei isso no outro vídeo que eu falei sobre o livro, mas é muito real. Às vezes a gente vê aquele clichê da pobre menina rica e a gente não compra bem esse clichê, a gente não consegue sentir pena daquela pessoa, a gente não consegue sentir compaixão por ela, porque ela já é uma pessoa muito privilegiada, muito rica, muito famosa, e a gente fica imaginando que, por mais que ela
ela sofra, talvez a gente com aquela fama toda, com aquele dinheiro todo, não sofreria tanto. Pelo menos eu já me peguei pensando muito assim, sabe? Às vezes tem aquelas coisas de... ela tem dinheiro, ela é famosa, mas ela é muito sozinha, as pessoas se aproximam dela por interesse. Aí eu fico tipo, tá bom, se fosse eu com esse dinheiro, com essa fama aí, eu não teria esse problema, porque eu já tenho as minhas amigas, sabe? A gente fica fazendo esses paralelos com a vida da gente, mas no caso de Evelyn Hugo, é um pobre menina rica real. Ela faz o sucesso dela, ela tem a carreira, ela consegue realizar muitos dos sonhos que ela tinha quando era criança, porque ela era miserável, e foi aquela trajetória do herói mesmo, ela vai de miséria pro sucesso, pra ser uma das principais atrizes do mundo. Mas conhecendo a fundo a vida dela, a gente vê que realmente o sofrimento era real, era muito grande. Só lendo realmente pra entender, mas o sofrimento dela é muito real. E é uma coisa que perturba a gente, sabe? Não é possível que essa mulher não vai conseguir ser feliz. Não é possível que eles não vão deixar. E é mais uma daquelas provas de que tudo isso que ela tinha realmente não dava a paz que ela precisava. Ela gostava muito do dinheiro, da profissão e tudo mais, mas a gente vê que as coisas são bem mais profundas. E aí a gente entende algumas histórias, até de pessoas que realmente existiram, né? Que viviam perturbadas, que tiveram muitos problemas emocionais, muitos conflitos. Enfim, gente, vocês precisam conhecer pra entender o tanto que Evelyn Hugo é emocionante, é uma história bonita. Conheçam, é isso, conheçam. E o quinto e último motivo que eu separei pra vocês é conhecer a obra de Taylor Jenkins Reid. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. O primeiro livro dela que eu li foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Depois dele eu já li Malibu Renasce, que também foi do clube de leitura, mas não foi um livro tão unânime quanto foi Evelyn Hugo. Ele trouxe um pouco mais de controvérsia. Já soube que Daisy Jones and the Six também é um livro que traz controvérsias, mas agora depois desse eu quero conhecer todos os livros dessa autora. Ela já lançou 7 livros no Brasil e não tem muito tempo que ela chegou aqui, então você vê que estão chegando muitos livros dela novos. Ela explodiu muito no mundo, a obra dela ganhou uma visibilidade muito grande, mas não é só por isso que vale a pena conhecer, porque são histórias que realmente tratam de vários assuntos importantes e são muito boas. É legal também que existem algumas relações entre os livros. Por exemplo, um dos ex-maridos da Evelyn Hugo é o pai dos personagens principais de Malibu Renasce. Daisy Jones também traz pessoas famosas e fictícias. Então tem alguns pontos de interseção entre eles. Evelyn Hugo se passa na década de 50 e 60 ali, que é a carreira dela. Daisy Jones é na década de 70 e Malibu na década de 80. Então também tem essa cronologia, ela escreve sobre várias épocas diferentes. E os outros eu ainda sei pouco, ainda não conheço, mas pretendo conhecer. Quando conhecer, certamente vou trazer aqui no canal. E muitas vão ser as adaptações que virão por aí ainda, com certeza. Daisy Jones vai virar uma série, Amores Verdadeiros eu acho que vai ser um filme, e agora Evelyn Hugo também vai ser filme, mas se eu não me engano os direitos de Malibu Renasce também já foram comprados. Então provavelmente vão sair muitas obras legais, muitas adaptações desses livros, e eu acho que uma excelente forma de começar na obra dela é conhecendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Certamente quando o filme sair eu vou vir comentar com vocês, já fiz reel no Instagram, já comentei lá. Assim que saiu a notícia na semana passada, várias pessoas me mandaram avisando que ia ter, de tanto que eu falo aqui, sabe, de tanto que eu já falei no canal, porque realmente foi um livro que me marcou, mas não é só a mim, vários outros canais já falaram sobre ele, vários outros Instagrams falam muito sobre ele. É um livro que marcou muita gente, porque realmente é uma história muito bonita. Eu espero ter te convencido a conhecer Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Te convido a se apaixonar pela Evelyn como eu me apaixonei e a mergulhar nesse universo da Taylor Jenkins Reid, que por enquanto eu tô gostando bastante. Se você já leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, deixa seu comentário aqui. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que possam gostar desse canal. E eu vou deixar na descrição aqui também o meu link da Amazon. Vou deixar o livro e o meu link geral da Amazon. Se você comprar esse livro ou qualquer outra coisa por esse link, você me ajuda patrocinando esse canal sem pagar nada a mais pela compra que você já ia fazer. E não esquece de se inscrever também. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!